Olá, seja bem-vindo ao canal Indinal. Eu me chamo Jader. Hoje eu quero falar um pouco sobre financiamento e consórcio imobiliário. Você sabe qual é o mais vantajoso para você? Você entende sobre financiamento, sobre instituições bancárias? Quais são os documentos necessários para dar entrada no financiamento? Ou até mesmo das empresas de consórcio? Não? Então não se preocupe. Ao longo do vídeo você vai entender. Vamos lá! Antes de continuarmos esse vídeo, eu quero deixar alguns recados importantes. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e se inscreva agora. Não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. E agora o canal também conta com o blog. Ok? Vamos lá! Bom, como eu havia dito, vamos falar então aí sobre o financiamento imobiliário, versus o consórcio imobiliário. Há muitas dúvidas, em relação à primeira compra ou não também, mas surge uma dúvida aí antiga já de muito tempo, em que muitas pessoas, até eu mesmo no passado, há muitos anos atrás aí, eu também tive essa dúvida quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel e eu não sabia se eu comprava pelo consórcio ou se eu financiava aí o meu primeiro imóvel. Então eu quero poder te ajudar aí trazendo todas as informações necessárias para que dentro do seu planejamento aí financeiro você possa estar decidindo aí o qual é o mais vantajoso para você, ok? Precisamos aí entender quais são os tipos mais comuns de financiamentos existentes na atualidade aqui no Brasil. Eu separei alguns aqui, não todos, porque existem aí diversos tipos de financiamento. Vamos lá. O primeiro são financiamentos subsidiados pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal, porque existem aí benefícios para quem, vamos dizer, para quem trabalha como um funcionário público, muitas vezes aí tem benefícios da área estadual, federal ou até mesmo na área municipal que pode estar usando muitas vezes aí na hora de dar entrada ou financiar um imóvel, ok? Bom, o primeiro aqui então, eu quero falar um pouco sobre o programa, Minha Casa Minha Vida, que foi criado aí pela Lei 11.977 de 2009 e agora recente, foi aprovado o programa Casa Verde e Amarela pela Lei também 14.118 de 2021. E também nós temos aí os financiamentos, sem o subsídio do agente público. Ou seja, são financiamentos normais que não possuem nenhum tipo de subsídio governamental. Quando eu falo subsídio, é em relação à entrada. Então, na hora que você procura lá a instituição bancária ou até mesmo a construtora, dependendo por onde você for negociar, o governo ele subsidia a entrada desse financiamento. Então, um exemplo, a entrada deste imóvel iria custar 50 mil, então dependendo aí do salário que a pessoa tem da renda bruta familiar, o governo vai dar aí 30 mil, 40 mil, aí depende muito do salário da pessoa que está financiando esse imóvel. Então é necessário que a hora que você for lá no banco ou até mesmo na construtora, você faça uma simulação para que você tenha certeza do valor da entrada que você tem que dar, ok? Bom, falando um pouco dos agentes financiadores, aí nós temos aí o Banco Público, pode ser Caixa Econômica, Banco do Brasil. Também podemos falar um pouco sobre os bancos privados, Aí existem diversos bancos privados. E podemos falar também de empresas privadas, ou seja, construtoras ou até mesmo outras financeiras. Bom, vamos falar agora um pouco sobre sistemas e suas modalidades. Bom, até peço desculpa aí a hora que eu comecei o vídeo, até esqueci de comentar.
Claro que se você aí tem dinheiro para comprar o imóvel à vista, é até melhor. Você pode negociar com a instituição ou a construtora, dependendo de onde você for comprar, e você negociar a questão de valores, entrada, valor à vista. Então, não é o caso aqui do financiamento e do consórcio, né? Se você chegou nesse ponto, né, em que você já pensou, falou, não, eu preciso de um financiamento ou de um consórcio, não tem como eu pagar o imóvel à vista. Então é para esse fim que este vídeo ele vai ser falado, tá ok? Então é para quem já está em mente entre financiamento ou consórcio, tá ok? Bom, nos sistemas e suas modalidades, nós temos aqui o SFH, nós temos o SFI, nós temos o SBPE, nós temos o SACRE e nós temos também a construtora. Bom, o que é o SFH? É o Sistema Financeiro de Habitação, onde o SET, que é o custo efetivo total, referente à taxa de juros, né, que é juros e amortização, são mais baixos que a prática normal. Ou seja, por lei é até 12% ao ano que pode ser cobrado. E pode utilizar também o recurso do Fundo de Garantia, que é o sistema criado pelo governo federal, né, onde aí o mutuário não pode ultrapassar 30% da renda familiar. E o teto para financiar é de até 1,5 milhão. Ou seja, dependendo daí do valor que você tem do fundo de garantia, você pode usar ele para abater no valor da entrada do imóvel quando for financiar. Temos aqui também o SFI, né, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, onde os clientes, os bancos, estão livres para negociar os termos e condições que desejarem, mas também pode negociar a opção do SFH se preferir. A taxa de juros, nesse caso aí do SFI, ela pode ser acima de 12% ao ano, né? Nós temos também aí o SBPE, né, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que aí você pode financiar pelo sistema do SFH, que os juros também é mais baixos, e utilizar aí o recurso também do Fundo de Garantia. Mas também pode realizar a operação fora do SFH, que daí os juros acabam sendo maiores. Então, na hora que você for negociar, é bom você perguntar em quais sistemas aí esse financiamento, o contrato, né, da instituição. Aqui no caso estou falando somente da instituição bancária, ainda não estou falando das empresas de consórcio, ok? Então você negocia com o gerente do seu banco, aí qual é a taxa de juros anual que vai ter sobre o contrato de compra e venda, ok? Temos aqui também o SACRE, né, que podemos aí chamar aqui de sistema híbrido, ou seja, esse tipo de financiamento é uma mistura da tabela Price e do SAC. Assim, com o sistema de amortização crescente, onde as prestações sobem durante um determinado intervalo de tempo até chegarem a um ponto, a partir do qual vão diminuindo depois. E também aqui eu coloquei as construtoras, onde os juros e o prazo do financiamento ele é totalmente diferente, né, quando é direto com as construtoras, ok? Agora vamos falar um pouco sobre modalidades das taxas de juros praticadas pelos bancos. Bom, as taxas de juros de financiamento imobiliário é aplicado para que os bancos ganhem um tipo de aluguel, por terem emprestado o capital. É apenas um dos componentes do custo efetivo total, ou seja, o SET. Aí é que onde os bancos mais competem entre si para atrair os clientes, visto que os financiamentos podem durar muitos anos e a economia é bem dinâmica e sazonal. Importante saber que os bancos utilizam de várias modalidades para garantir seus retornos financeiros, né, ambas atreladas a índices relacionados à inflação, ou seja, seria a taxa de juros anual mais a taxa referencial, né, que ela está zerada aí desde 2017, né, e
a TR ela é calculada pelo Banco Central e ela pode mudar com uma decisão do governo, ou seja, se o governo federal junto com o Banco Central decidirem naquele ano que a TR vai deixar de ser zerada e ela passar a ser tributada, vamos dizer assim, esse percentual pode sair do zero e aí 1% ao mês e por aí vai. Aí nós temos também a taxa de juros anual mais o IPCA, né? O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e é disponibilizado mensalmente pelo IBGE. Aí nós temos também a taxa de juros anual mais o INCC, que significa Índice Nacional da Construção Civil, e é calculado mensalmente pela FGV. E nós temos aí também a taxa de juros anual mais IGPM, ou seja, Índice Geral de Preços do Mercado, que é composto por outros indicadores como INCC, IPA, IPC, e é calculado mensalmente também pela FGV ou pela IBRE. Bom, as duas opções de indexação, a taxa de juros de financiamento imobiliário, tem prós e contras, que mudam de acordo com o perfil do tomador do crédito. Vale discuti-las de forma aprofundada com o gerente de preferência ou a instituição bancária, independente da qual taxa de juros serão praticadas pelos bancos. Isso existe para que os bancos não sofram com a desvalorização do dinheiro ao longo dos anos, visto que essas são operações financeiras de longo prazo. Assim, o valor está sendo sempre corrigido para os dias atuais. Ou seja, então, além da taxa de juros anual que o banco vai cobrar no contrato de compra e venda, ou no contrato de compra aí, ele ainda vai aplicar um desses índices, ou outros índices, que o banco achar necessário, tá ok? Então, nada mais é que esses índices, eles também entram aí no contrato, eles vão aumentar a sua parcela de financiamento, se for o caso, para que esse valor ele possa ser corrigido ao longo do tempo. E isso também, mais para frente, nós vamos falar um pouco nas parcelas aí do consórcio. Faz parte, Até porque um imóvel hoje que custa 200 mil, daqui 4, 5, 10, 15 anos, ele não vai custar esses mesmos 200 mil, tá ok? Então, é mais para isso. Então, você tem que ficar esperto quando for conversar aí com o seu gerente ou com o banco em que você for financiar, você discutir e qual índice esse banco trabalha, e aí, dependendo do índice, você pode estar verificando aí pelo IBGE ou pela FGV, para que você tenha noção de quanto está esse índice naquele ano que você for financiar o imóvel. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os sistemas de amortização que é utilizado pelos bancos. A forma como é feita a amortização de um financiamento determina a evolução da dívida e das prestações que precisarão ser pagas. No Brasil, são utilizados basicamente aí 3 tipos de sistemas de amortização, ou seja, nós temos aí a tabela SAC, que significa Sistema de Amortização Constante. Então, por meio do SAC, a amortização dos juros ou da parcela, ela é fixa em todas as parcelas, ou seja, independente do valor pago, o montante amortizado da dívida principal é sempre o mesmo. Com a redução constante do saldo devedor, os juros pagos eles vão decrescendo e o total da parcela diminui com o tempo. Então, na prática, isso significa que a primeira prestação no sistema SAC é sempre mais alta. Então, é mais ou menos aí 20% mais cara do que na tabela Price. E os pagamentos vão diminuindo com os meses, resultando aí uma economia de cerca de 10% aí até o final. Já na tabela Price, não há variação no valor das parcelas. No começo do contrato, a maior parte do valor pago destina-se aos juros da operação, em um montante menor à amortização. Então, ao longo do contrato, esta relação acaba se invertendo.
Então, atenção aqui, ó. Embora teoricamente, isso é importante, as parcelas do financiamento por meio da tabela Price sejam fixas, no Brasil costuma-se aplicar a TR ao contrato, ocasionando aí variações das parcelas no financiamento. É bom ficar atento a isso também. Então, através aí da tabela SAC ou da tabela Price, você vai decidir para você aí financeiramente o qual vai ser melhor. Geralmente aqui, pelo que eu conheço um pouco, né? Até por mim também, que já fiz um financiamento há anos atrás aí, a maioria das pessoas ou até mesmo os bancos acabam utilizando a tabela Price, mas você tem as duas. Então, na hora de você comprar o imóvel, você peça aí ao gerente ou até mesmo a construtora, dependendo de onde você, dependendo do intermediador, vamos dizer assim. Então pede aí para fazer as duas simulações para que você tenha uma ideia da entrada e o valor da parcela. Vamos aí ao exemplo. Se escolher a tabela SAC como exemplo, né, pode acontecer das parcelas do financiamento serem maiores justamente com o valor da entrada no financiamento, ou vice-versa. Assim como a SAC. Um dos fatores que ajudam a determinar essa questão é o valor da entrada que você tem aí disponível. O que você não pode esquecer, que é importante, é que depois que fechar o contrato com o banco, ainda terá que desembolsar as custas cartorárias, verdade, bancárias e do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que varia aí de município e estado, podendo chegar até 4% do valor do imóvel comprado, independente do imóvel ser novo, usado ou na planta. E isso é fora o valor da entrada que você vai dar aí para o banco ou para a construtora, enfim. Então esses são custos a mais que você tem que se planejar aí para não ser pego de surpresa, tá bom? Bom, Jader, qual é as documentações que eu preciso levar para análise da instituição bancária ou até mesmo da construtora? Conversar com o corretor e ele já vai falar para você quais são os documentos, né, que você tem que apresentar, e ali ele já faz um pré-análise para que você já tenha a certeza se vai dar certo ou não o financiamento. Eu acho muito legal essa parte também, até porque ajuda quem está comprando, né, a eliminar um pouco essa burocracia aí de documentação. Eu acho importante. Então vale lembrar aí que cada instituição financeira ela pode fixar a lista de documentos relativos ao vendedor, ao comprador e ao imóvel. Ou seja, ela vai solicitar, se é um imóvel novo, você comprou de uma construtora, então ela vai solicitar apenas a documentação do comprador. Se é um imóvel usado, então ela vai solicitar toda a documentação do vendedor, do comprador e também da situação do imóvel, para saber se o imóvel está regularizado ou não. E aí, em geral, né, são solicitados os seguintes documentos comprobatórios, ou seja, RG original e cópia, CPF original e cópia, comprovante de estado civil, né, daí a certidão de casamento, divórcio, de solteiro, cópia e original, comprovante de renda, daí pode ser olerite, um decore feito por um contador, extrato bancário. Muitas vezes o banco ele acaba solicitando para saber o quanto a pessoa tem de movimentação bancária, ou até mesmo o IRPF, ou seja, a declaração do imposto de renda do ano em que se encontra ou do ano anterior, para poder comparar com os olerites, né, os extratos bancários, para saber se está de acordo com o que foi informado na declaração. Então também vai ser solicitado aí original e cópia. Também vai ser solicitado a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, ou certidão conjunta positiva com efeito de negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União. Não se preocupa aí não, se embaralhou um pouco aí
a sua cabeça por causa dessas palavras, fique tranquila. Essa certidão é mais para o banco saber se você tem algum tipo de dívida aí, seja com ente federal, estadual, ou de repente você que teve aí uma empresa, né, seja ela do Simples, Presumido ou seja o MEI, você acabou dando baixa no seu CNPJ e toda essa dívida foi para o CPF. Então eles fazem vamos dizer assim, esse confronto, né, para saber se você não tem dívida, e isso pode acabar comprometendo no financiamento, tá ok? E aqui para quem é autônomo, né, é importante aqui mencionar também, os autônomos eles podem comprovar a renda por meio do contrato de prestação de serviço, né, ou pela declaração do imposto de renda, pode ser também por prolabore, se ele retira o prolabore mensal aí, né, ou o RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo, ou também um decore, que é emitido por um contador. Bom, então quais são as análises do crédito? A capacidade de pagamento das prestações, ou seja, se a dívida ou financiamento não ultrapassa o limite de até 30% do rendimento bruto familiar do comprador. Depois eles vão fazer uma análise de cadastro no SPC ou Serasa para saber se não está aí no sistema, né? Também se possui registro de no mínimo 4 meses, né, de CTPS, que é a carteira de trabalho, né, na mesma empresa. Então você tem que ter no mínimo aí 4 meses de registro numa empresa, né, para que você possa conseguir aí financiar o imóvel. Se já possui mais de 3 anos de CTPS para usufruir do benefício do fundo de garantia, aí depende da instituição bancária. Uns aceitam aí acima de 1 ano, outros acima de 3, outros acima de 5, aí varia muito da instituição bancária, né? Eles também vão avaliar a idade do comprador, né, para garantir a capacidade máxima de prestações. Outros tipos de financiamento, né, em seu nome, que será analisado para não comprometer o novo financiamento, como havia dito aí anteriormente, né? O banco ele pode cobrir até 80% do valor do imóvel. Também será feita uma análise do imóvel, né, claro, se ele for novo ou usado, e aí pela instituição bancária. Bom, eu quero deixar aqui algumas orientações, né, que vai te ajudar aí no seu planejamento. Primeiro aí, se comprou um apartamento ou uma casa na planta, que hoje muitas pessoas hoje têm comprado apartamento ou casa aí na planta, né? Então, durante a obra, aqui eu estou falando do plano Minha Casa Minha Vida, né? Se for fora do plano Minha Casa Minha Vida ou do plano lá Casa Verde e Amarela, né? Talvez isso não vai acontecer. Então você vai negociar direto aí com a construtora ou com o banco e não vai ter esse pagamento de obra. Mas geralmente, para quem está no plano Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, vai ter aí essa despesa que é importante que você saiba, tá ok? Então durante a obra, até a entrega das chaves, né, no caso se for comprar direto com a construtora, existe aí uma taxa durante a obra após a compra que se chama taxa de obra. Ou seja, nada mais que um tipo de juros cobrado mensalmente por boleto ou débito automático da instituição bancária. Esse valor vai ser aumentado conforme a evolução da obra. Alguns bancos costumam variar o percentual entre 75% a 90% do valor das parcelas do seu financiamento escolhido na compra. E para ajudar, essa taxa não pode ser usada para abater ou amortizar as parcelas do financiamento ou a entrada que fez com a construtora ou banco. Se a obra vai durar 24 meses, por exemplo, terá que desembolsar essa taxa até esse período estabelecido em contrato. Caso a construtora atrase a obra até 6 meses depois do prazo estabelecido, porque tudo isso vai estar no contrato e também a lei vai determinar quanto período, né, qual o período depois
do contrato, quantos meses depois ainda a construtora ela pode estar realizando essa obra sem pagar multa para quem comprou, né, o imóvel. A taxa de obra ela ainda continua até lá, então é bom você ficar esperto. Depois ela cessa e logo no mês seguinte começa as parcelas do financiamento. Então, ou seja, um exemplo, se a sua parcela, que no caso ficou aí entre, vamos colocar aí 1.200, vai um exemplo. Então, desses 1.200, aí a taxa de obra ela pode chegar até 90% do valor desses 1.200, que seria o valor do seu financiamento. Bom, dois aqui, vamos lá. A entrada com a construtora, caso compre na planta, ela pode ser parcelada. Contudo, fique atento a uma questão. Existem construtoras que somente entregam as chaves ao comprador depois que quitar toda a dívida. Do contrário, não recebe as chaves para a vistoria do imóvel. Isso também é importante. Muitas construtoras aí, eu acho muito bacana e que permaneça isso sempre, elas parcelam o valor da entrada. Aí muitos parcelam durante o período de toda a obra aí, né? Vamos supor, eu fiz a compra do imóvel e vai durar 24 meses, então eles parcelam até 24 meses. Outras não aceitam parcelamento, tem que ser à vista. Outras aceitam apenas 50% só financiado e os outros 50% tem que ser à vista. Aí vai de construtora para construtora e também de instituição bancária, não? Aí depende da forma que você for negociar, ok? Vamos lá. 3. Se deseja comprar um apartamento ou casa em condomínio, lembre-se que ainda tem a taxa condominial a ser paga todos os meses, morando ou não no lugar após a convocação da Assembleia Geral dos Moradores para definir o regimento interno e a convenção do condomínio, onde todos estão obrigados a cumprir as regras e onde todos conhecerão os seus direitos como condôminos. Caso tenha comprado uma casa ou um apartamento usado, isso é importante, né? Fique atento. Os juros do financiamento e o valor da entrada serão maiores do que os juros do benefício do imóvel novo, ou seja, isso é fato. Vamos lá, continuando aqui. Se comprou a casa ou apartamento, né, pelos programas Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, você só poderá usar o benefício apenas uma vez. Vamos lá, se no decorrer do tempo aconteceu de não querer mais a casa ou o apartamento na planta e através dos programas do governo federal é possível vender o imóvel com a autorização do banco responsável pelo seu financiamento. Assim, o novo comprador ele pode refinanciar em seu próprio nome o imóvel ou pagar à vista para o banco o valor do seu imóvel. Sempre é importante, né, destacar que se ainda está em débito com o banco, só irá receber de volta a diferença entre o valor da dívida e o valor da venda. Será que eu posso? Será que eu não posso? Sim, você pode, desde que você vá até a instituição bancária, informe que você tem a intenção de vender este imóvel, tá ok? E você vai apresentar um novo comprador. Então esse novo comprador ele tem duas possibilidades, ou seja, ou ele paga à vista, né? Um exemplo, eu quero vender aí o meu imóvel por 200 mil. Então ou o comprador paga à vista esses 200 mil, ou se ele não tem os 200 mil, ele pode refinanciar em seu nome, ou seja, toda a dívida que tinha no seu nome não vai ter mais. Toda essa dívida agora vai ser repassada para o novo comprador. Aí, um exemplo, você solicitou aí o valor da venda do imóvel de 200 mil e você tinha uma dívida ainda com o banco de 80 mil. Então, o que o banco ele vai fazer com você? Esses 80 mil, que era valor devido ainda, ele vai abater do valor que você está vendendo. Então,
Se você vendeu o seu apartamento, ou casa, um exemplo, lá por 200 mil e você tinha uma dívida de 80, o banco só vai repassar para você 120 mil. E aí ele quita a sua dívida de vez e os 120 mil ele já repassa, ele transfere na sua conta, ok? Bom, fique sempre de olho aí na taxa Selic, né? Isso é importante, porque quando ela está em baixa, então significa que o crédito imobiliário ele fica mais acessível e barato para compra, né? Aí já inverte, então ou seja, ele fica barato para quem está comprando, né? Mas também aí para quem está vendendo possa ser que não seja um momento interessante. Aí vai de análise de cada um. 8. Caso não consiga quitar as 3 parcelas seguintes, isso fique atento, que é muito importante, né? Procure o banco que financiou o imóvel imediatamente. Assim, não corre o risco da instituição bancária tomar o imóvel de você. Até porque só será seu de fato quando quitar toda a dívida e transferir para o seu nome. Do contrário, ele continua pertencendo à instituição bancária. Existem consultoras que oferecem aí aos primeiros compradores, ou até mesmo no final da construção, ou no início, né, a escrituração gratuita. E aí vale a pena perguntar para a construtora sobre isso. Ou seja, quando a construtora está iniciando esse projeto, essa construção, muitas vezes ela dá esse benefício ao comprador, né? Até porque, como já havia dito aí, a transferência, né, e as custas bancárias e cartorárias, que será aí uma despesa a mais, né, você acaba não tendo. Então, quando você for lá comprar o seu imóvel, pergunte à construtora, né, fala, vocês estão aí beneficiando o comprador com escrituração gratuita? Não, está no início, não, no final agora, tem poucas unidades ainda para vender, a gente está beneficiando a escrituração gratuita. Então é bom você ficar atento, que querendo ou não, isso aí ajuda no seu financiamento, ajuda aí com uma despesa menor. Também faço questão aqui de trazer para vocês, eu acho importante que as pessoas saibam, né, que segundo a lei aqui 6.015 de 2013, todas as pessoas na compra do seu primeiro imóvel pelo sistema financeiro de habitação, ela tem direito aí de 50% de desconto no registro da escrituração do bem. Então isso também já ajuda imensamente, né? Você ter 50% de desconto, então é um dinheiro a mais aí que você vai ter para utilizar de outras formas. Então, comprando o bem na forma de financiamento, o imóvel desejado estará disponibilizado, né, a qualquer momento. Então, outra coisa, se desistir da compra antes da entrega das chaves, deverá ser devolvido pela consultora os valores já pagos da entrada ou do parcelamento, se for o caso, né? Descontado o valor de multa, se houver, e o percentual estabelecido no contrato, e também pelo Código Civil, né, ou por força de lei. Então, bom, outra coisa, o corretor de imóveis, ele não pode, né, exigir nenhuma taxa ou valor de comissão do comprador, né? Então, é diferente quando você vai vender um imóvel, né? Quando você vai vender um imóvel, aí você paga esse percentual ao corretor, porque é de direito dele, né? Ele está correndo atrás, ele está anunciando, ele está oferecendo. Então isso aí é mais do que merecedor. Aí como eu disse aí logo no início do vídeo, né, aquela dúvida, eu compro, eu financio, né, pelo banco, pela construtora, eu faço um consórcio, o que é melhor? Então agora eu vou apresentar para você como que funciona aí a parte mais, vamos dizer assim, a parte básica, né, de como que trabalham as empresas de consórcio. E aí no final você vai analisar qual é o melhor para você, né? Você vai fazer uma análise financeira, um planejamento financeiro, para que você saiba qual naquele momento vai ser melhor para você, ok? Vamos lá então. O consórcio imobiliário é mais uma das opções de financiamento disponibilizado no mercado de imóveis no Brasil. Por isso é importante aí entender seu funcionamento e as suas regras. Bom, o consórcio ele foi criado na década de 1960,
é uma invenção brasileira, né, que surgiu como uma alternativa às limitações dos empréstimos e financiamentos oferecidas pelos bancos na época. Então, aí, com o tempo, né, o modelo de consórcio ele foi evoluindo e passou a ser utilizado na aquisição de vários tipos de bens e serviços, incluindo imóveis. Então, por meio das administradoras de consórcio, são oferecidos vários tipos de planos, parcelas e prazos para pagamento. Conhecendo então o valor da sua carta de crédito, né, você faz a contratação da sua cota de consórcio e a partir disso você irá contribuir mensalmente com o valor contratado. O valor existente no fundo comum do grupo ele é utilizado para realizar as contemplações dos integrantes. A contemplação na prática é o momento em que o consorciado, quem está comprando, né, tem acesso à sua carta de crédito. Elas acontecem de duas formas: através de sorteio, né, a própria administradora de consórcio ela vai sorteando aí, né, mensalmente, ou você mesmo dando o seu lance. Então, no sorteio, todos concorrem em igualdade e contam com a sorte, claro. O consórcio ele foi melhorando muito, né? Hoje tem até regulamento específico só para as administradoras de consórcio, tá ok? E já o lance, então, né, é uma forma de aumentar as chances de contemplação, pois o consorciado oferta um valor que equivale como forma de antecipar o pagamento de parcelas do consórcio, né? Então, ou seja, a sua carta de crédito aí, um exemplo, foi de 60 mil e você ofertou aí, você fez um lance de 30. Então esses 30 mil que você ofertou como lance, ele vai ser abatido do valor total da sua carta de crédito, que seria de 50 mil, ok? E aí também vale você questionar a pessoa que está vendendo para você essa carta de crédito, né, do consórcio, como é abatido, se é das últimas parcelas ou se já é do total, depois você paga aí, varia muito de administradora para administradora. Em 1991, com a edição da lei de 8.177, né, a fiscalização e a regulamentação das operações de consórcios passaram para a competência do Banco Central do Brasil, isso é muito importante, né? Permanecendo aí até os dias atuais. Então, o sistema de consórcio no Brasil hoje tem a sua própria lei dos consórcios, como é chamado, onde está amparada aí pela lei 11.795 de 2008 e a circular do Banco Central, né, número 3.432 de 2009. É claro que ao passar dos anos, essas leis elas vão alterando, vão sendo modificadas, vão sendo acrescentadas. Então eu trouxe aqui somente as leis, né, que deram início. Então é bom que você sempre consulte para saber se não houve alteração dessas leis, ok? Então elas também são acompanhadas pela ABAC, né, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Então aí você tem hoje o Banco Central, então você tem a lei, né, 11.795 mais a lei 8.177 de 91 e também tem hoje a ABAC, né, que é a Associação Brasileira, para que você tire as suas dúvidas. Se caso aconteça algum problema, você pode estar recorrendo junto com o advogado, se for o caso, para você saber os seus direitos. Mas assim, no dia a dia, se você enviar perguntas à própria ABAC, ela mesma responde, ela tira suas dúvidas. Então isso é muito interessante. Então você não vai ficar desprovido aí de informações, ok? Bom, o que é carta de crédito? Isso aqui tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas aí questionam essa carta de crédito, porque muitos acham que a carta de crédito é dinheiro na mão, né? Então, quando acontece aí da sua cota ser contemplada, né, o próximo passo é passar pelo processo de liberação do crédito. E assim que estiver tudo certo com esta etapa, tem acesso à sua carta de crédito, que corresponde ao valor do consórcio contratado. É com ela que você pode adquirir o bem desejado. Uma das grandes vantagens da carta de crédito é equivalente a um pagamento à vista, ou seja, você tem o mesmo benefício de negociação
que uma pessoa que está com dinheiro em mãos. Então, ou seja, não é porque você tem uma carta de crédito em mão que você não pode negociar o pagamento daquele bem à vista. Isso é muito legal. No consórcio de imóveis, né, a carta de crédito pode ser utilizada para a aquisição de casa, apartamento, sala comercial, terreno, bem como para construção e reformas. Interessante isso, né? Até porque no dia a dia, quando fala assim consórcio, muitas vezes a gente acha que é só para casa e apartamento. E não, ó, tem aí, pode utilizar para compra de sala comercial, terreno, né? Seja para construção ou para reforma. Então, bom, e aí quando a pessoa decide aí, então, o consorciado, né, na sua compra, é bom destacar o seguinte: a partir do momento que você assina, né, o contrato com a administradora, aquele valor que foi negociado, um exemplo, aí você vai pagar R$500 em 100 meses, um exemplo. Então esses R$500 você vai pagando mensalmente até que você seja sorteado ou que o seu lance, né, seja contemplado. Então você vai ter que pagar isso aí mensalmente. E aí durante todo esse período vai ter a assembleia, né? Então aí de uma maneira simplória, a partir do momento que você assina o contrato de consórcio, né, existem aí as chamadas assembleias, que são as reuniões mensais que ocorrem entre os membros do grupo de um consórcio e a própria administradora. Ou seja, isso também acontece quando você financia um imóvel, um apartamento ou até mesmo um imóvel em condomínio. Também existem essas assembleias e essas reuniões com, no caso ali é o síndico, a administradora e os condôminos. Aqui nesse caso é só o consorciado e a administradora, ok? Essas reuniões elas são agendadas antecipadamente e comunicadas pela própria administradora e ocorrem ao longo de todo o prazo de duração do contrato. Então, ou seja, não é uma única assembleia. Existirão aí várias assembleias, né? Até mesmo nós chamamos aí das AGOs, né? Que são as Assembleias Gerais Ordinárias. Todo ano, ou se acontecer qualquer coisa de urgência, haverá uma nova assembleia aí emergencial, para que todos os consorciados possam ter ali todos os seus direitos, né, e saber também quais são as suas obrigações, prazo, desistência, está tendo muito inadimplente, vai ter que aumentar a parcela ou não, aí depende do que for acontecer nas assembleias, ok? Então aí é um momento de grande importância para os consorciados, né, porque é durante essas reuniões que ocorre aí a contemplação dos participantes por meio dos sorteios regulares e também é a oportunidade, né, para se ofertar lances e buscar aí a antecipação de uma contemplação, ok? No mais, as assembleias também têm como objetivo a discussão de assuntos de interesse de todos os consorciados, sendo o momento em que a administradora do grupo, né, passa as informações, atualiza as condições dos contratos e delibera aí sobre temas importantes a todos. Então, não deixe de participar das reuniões e de ler todo o contrato firmado entre as partes. Vamos falar um pouco sobre lances e as suas modalidades. Bom, o lance no consórcio é a forma de antecipação da sua contemplação. Então, na prática, o lance é uma oferta em dinheiro, a qual corresponde ao adiantamento das parcelas do consórcio e assim, geralmente, quem oferta o maior valor sai vencedor e pode ter acesso à sua carta de crédito de forma antecipada. Bom, no consórcio imobiliário, que é o nosso caso, assim como em outras modalidades, existem diferentes tipos de lance, cada um com as suas regras. Então, vamos lá, existem dois tipos aí de lance que é importante que você saiba, né? Que é desconhecido por muitas pessoas. Então, o primeiro é o lance fixo, como o próprio nome já indica, né? É a modalidade em que o consorciado só pode ofertar um lance de valor previamente fixado, o que geralmente é feito em percentuais de 25, 30, 45 ou 50% do valor total da carta de crédito. Também isso aí vai estar disponível aí nas assembleias, então por isso que é importante. Então lá vai dizer se pode dar 25% do valor da carta de crédito, 30, 45, 50 e por aí vai, ok?
E também existe aí o lance livre. Aqui o consorciado ele tem a liberdade para escolher o valor do seu lance, desde que atenda às regras definidas pela administradora. Essa é a modalidade mais comum nos grupos de consórcio, né? Aqui o consorciado é livre para escolher o valor do lance, mas também, como está escrito, né, será definido aqui pela administradora e todo o grupo dos consorciados, ok? Ainda tem o caso quando o consorciado não tem recursos próprios para pagar o lance. Então é possível utilizar parte do valor da própria carta de crédito para pagá-la. Isso é interessante. É conhecido como lance embutido. Então, assim, ao ser contemplado, né, o valor recebido virá com esse desconto na carta de crédito. É importante acrescentar que só será necessário pagar o lance caso seja o ganhador. Então, ou seja, não é porque você ofertou um valor de lance, mesmo você não sendo aí contemplado, você tem que pagar esse lance. Não, esse lance você só vai pagar quando acontecer a contemplação, ok? E veja só que além do lance fixo ou o lance livre, né, ainda tem o lance embutido. Isso é muito interessante. Muitas vezes você pode usar o valor do lance que você tem, né? A sua carta de crédito, um exemplo, aí é de 60 mil e você quer dar um lance de 30, mas você não tem depois esse dinheiro, né, disponível para quitar ou abater aí da sua dívida. Então você pode usar a sua própria carta de crédito, né, abater esse valor aí depois. Outro ponto é que existe a opção de adiantar as parcelas do seu contrato. Por exemplo, sempre que você receber um dinheiro extra e quiser utilizar para abater o valor total da sua dívida, você pode fazê-lo sem qualquer problema, reduzindo assim o prazo até a quitação do bem. Porém, sempre questionar a administradora sobre a forma de redução, ou seja, pode ser do valor total ou das últimas parcelas em diante, né? Que no caso aqui seria da última para trás aí. Então depende muito também do que foi acordado nas assembleias e o que a administradora do consórcio também pratica no mercado. Então questione também a administradora, ok? Bom, o que compõe a parcela do consórcio e a sua taxa de administração. Então, um ponto aqui importante que precisa entender aqui, no consórcio, o consórcio ele é diferente, né, do financiamento pela instituição bancária. A instituição, além dos índices atrelados, né, à inflação, para cobrir aí o valor do bem ao longo do período, né, para que quem está comprando o bem não seja prejudicado, o consórcio também cobra esse índice, né, pode ser aí o INCC também. O consórcio você não paga juros, você paga a taxa de administração. Então essa taxa de administração ela é incluída aí no valor das parcelas, né? Assim como os juros também bancário, né? Ele também é incluído nas suas parcelas. Mas a diferença nesse quesito entre um e outro é que no consórcio não se paga juros e na instituição bancária do financiamento normal existem esses juros. Então esses juros para a instituição bancária é o que faz com que o banco tenha o seu lucro entre si, entendeu? E já na taxa de administração no consórcio, vamos dizer ali também está incluído o seu lucro, entre aspas, ok? Mas todas as despesas que a administradora ela tem para que esse consórcio ele funcione de forma correta, vamos dizer assim. Então uma das grandes vantagens aí do consórcio é que você não terá que arcar com juros que normalmente estão nos financiamentos bancários dentro das parcelas. Existem algumas taxas que são cobradas pela administradora do plano. Então, conforme aí abaixo, você vai entender melhor como que é composto a parcela do consórcio e a taxa de administração. Então, o primeiro aqui é o fundo comum. O que é o fundo comum? É o percentual da parcela que compõe o caixa do grupo a ser utilizado para o custeio das cartas de crédito e deve ser igual ao preço do bem previsto para aquisição
considerando a cotação no dia da assembleia. Então, dividido pelo número de parcelas definidas no contrato de adesão ao consórcio. Exemplo, suponhamos que o valor da carta de crédito, contratada, seja de 150 mil e que você fará o pagamento em um prazo de 180 meses. Então, dessa forma, a contribuição mensal para o fundo comum, ela será o valor de, exemplo, R$ 833. Seria então 150 mil dividido por 180 meses, que daí dá o valor de 833. Vamos lá, a taxa de administração é o valor cobrado pela administradora do consórcio para a gestão do grupo. Varia de acordo com cada administradora e o montante incluído em cada parcela é calculado a partir da divisão da taxa total pelo prazo de duração do consórcio contratado. Ou seja, assim, se a taxa de administração ou a TA total for de 20%, vamos aqui ao exemplo, o percentual mensal cobrado para um grupo de 180 meses será de 0,11%. Ou seja, você vai pegar aí os 20% da taxa de administração, divide por 180 meses, que é o prazo que foi dado pela administradora, você vai chegar aí ao percentual mensal. Aí nós temos também o fundo de reserva. Isso também acontece quando é financiado um apartamento ou uma casa em um condomínio. Também existe o fundo de reserva sobre a taxa condominial. Então aqui, já incluído na parcela, se destina a formar um caixa suficiente para cobrir situações que poderiam comprometer o custeio das cartas de crédito. Sem ele, eventuais inadimplências de consorciados inviabilizariam o caixa do grupo. Da mesma forma como ocorre com a taxa de administração, o fundo de reserva é estipulado por cada empresa, não havendo um padrão definido. Isso é muito importante. Então, se o total previsto for de 2%, um exemplo, o percentual do valor incluído na parcela de um consórcio de 180 meses será de 0,0111%. Ou seja, como que você faz esse cálculo? Você pega os 2% do fundo de reserva e divide aí por 180, que é o valor total dos meses a pagar. E aí nós temos também os seguros, Outra forma de garantir que um grupo de consorciados seja capaz de honrar as cartas de crédito é a inclusão de um seguro adicional no valor da parcela. Então, com isso, é possível cobrir imprevistos e sinistros, como já dito anteriormente, as inadimplências derivadas de causas como morte ou desemprego de algum consorciado, entre outras situações aí que surgirem. Quando a cobrança de seguros, o valor da apólice é estabelecido pela administradora, então não havendo um percentual definido. Isso é muito interessante, Então, além daqueles 20% da taxa de administração que a administradora vai cobrar do consorciado, existem administradoras que disponibilizam aí alguns tipos de seguros, que você paga a mais. Então, um exemplo, vai ser cobrado 1% a mais, então 20 mais 1 será cobrado 21%. E aí, se caso acontecer do consorciado, no caso aqui, como morte ou desemprego, esse seguro ele cobre por um tempo, não é para sempre, até terminar aí as parcelas, mas por um tempo o próprio seguro ele cobre as despesas aí do consorciado, ok? Então vale a pena também você questionar a administradora e também o vendedor de consórcio sobre esse seguro. Algumas administradoras, não trabalham aí com esses seguros extras, então fica valendo somente a taxa de administração. Mas eu acho importante que você questione e no seu planejamento financeiro, se você acha que dá, eu acho interessante você acrescentar esse seguro aí, ok? Bom, vamos lá. Diferentemente aí do financiamento por instituição bancária, então quais são os documentos para a adesão do consórcio? Então,
É bastante simples. O primeiro passo é buscar uma administradora no mercado e, claro, que seja de confiança, né, para analisar as opções de planos disponíveis. Na dúvida, sempre verifique se a administradora ela está autorizada pelo Banco Central a operar como tal. Tenha em mente o preço do bem que você deseja adquirir, o valor da parcela mais adequado às suas finanças e o prazo de pagamento das parcelas para escolher a melhor opção para conquistar seu objetivo. Então, esse é um ponto, né? Assim como a instituição bancária ou até mesmo a administradora vai analisar todos os seus documentos para saber se você está apto a cumprir com esta obrigação, você também tem a obrigação de analisar a administradora, né, para saber se, primeiramente, se ela está autorizada pelo Banco Central, como que ela tem se comportado aí no mercado brasileiro. Você pode estar procurando em outros sites, né, como Reclame Aqui ou sei lá, qualquer outra maneira que vai te ajudar a saber se essa administradora ela tem cumprido aí, né, com as suas obrigações também como empresa e administradora. Então aí, depois de definir o plano mais adequado, né, é necessário assinar o contrato de adesão para consolidar a aquisição da cota. A documentação exigida geralmente ela é básica. O que é necessário? Um RG, né, original e cópia, CPF, original e cópia, comprovante de estado civil, né, pode ser de casamento, divórcio ou de solteiro, também será a cópia original, comprovante de renda original, né, e mais a cópia. Os autônomos podem comprovar renda por meio da declaração de imposto de renda, Prolabore, o RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo, ou, se necessário for, um DECOI, né, que é emitido por um contador. E isso também varia de administradora para administradora. Bom, para finalizar aí a questão de consórcio, eu também trouxe aqui algumas orientações que considero super importante e que vai ajudar você a entender alguns pontos, né? Assim como a questão do financiamento do imóvel, né? Você também precisa ter alguns pontos a mais para entender o consórcio, porque no dia a dia, né? Eu tentei aqui resumir o máximo que eu consegui, né? Peço desculpas aí pelo tempo, mas que eu acho relevante para que no seu planejamento você tenha a certeza do que você está fazendo. O consórcio ele é recomendado para você que não tem urgência em adquirir o bem, já que pode demorar para ser contemplado pelo sorteio ou pelo lance, como eu havia dito. O financiamento, né, através de instituições bancárias, né, a partir do momento que tudo está ok e, claro, né, o imóvel ele está pronto, você já pode pegar as chaves, se tiver tudo ok, entrar e morar no local. No consórcio, essa é uma desvantagem. Então, você pode ser contemplado, no mês seguinte, daqui 6 meses, daqui 18 meses, daqui 2 anos. E depois que você ainda for contemplado, você vai pegar a carta de crédito e vai comprar o seu imóvel. Então, ele não estará disponível naquele momento. Então, é importante que você se planeje aí em relação a isso. Na questão do prazo, né? Perguntaram assim, Jader, mas como eu não sei o momento em que eu vou ser contemplado, isso não seria ruim? Sim e não. Por quê? Geralmente aí as obras, né, do imóvel, ela costuma aí também ter um prazo de 24 meses, dependendo aí da obra. Se ela for muito grande, acaba ultrapassando os 24 meses, né? Então, na hora que você for comprar e financiar o seu imóvel, você vai ter a certeza do prazo que a construtora ela vai te informar. Então, como exemplo, que seja 24 meses. Então, quer dizer que para o consórcio você também tem esses mesmos 24 meses. Então, até esses 24 meses, você pode trabalhar com o consórcio.
Você pode estar juntando um dinheiro extra aí nesse período para dar um lance maior depois. Nesses 24 meses, vale lembrar que você também estará pagando as parcelas do consórcio, assim como no financiamento normal da instituição bancária, você vai estar pagando a taxa de obra. Então, a diferença é o seguinte, que o que você vem pagando no consórcio, ele será abatido das suas parcelas, e a taxa de obra não. A taxa de obra é uma despesa à parte, que ela não será descontada nem nos juros e nem na amortização do bem. Então, ou seja, você tem o mesmo período entre o financiamento normal do banco e entre o consórcio. E aí você pode se planejar com dinheiro extra para dar um lance maior, né? Ou se de repente nesse período você ser contemplado, ok? Algumas administradoras, elas aceitam o fundo de garantia como pagamento do lance, então você pode verificar isso também com a empresa em que você vai estar realizando a compra do consórcio. Outra coisa, mesmo após a assinatura do contrato, se você desistir do consórcio, você pode solicitar o cancelamento escrevendo uma carta simples e enviando à administradora. Claro que terá a multa por desistência ou exclusão, né, conforme aí o artigo 53, parágrafo 2º do capítulo 6, seção 2 do Código Civil, e no contrato assinado entre as partes. Então, cabendo aí posteriormente a restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, conforme aí o artigo 30 da Lei 11.795 de 2008. Então, fique atento. Também verifique isso caso na hora que você for comprar a sua carta de crédito, você saiba na sua desistência quais são os seus direitos. E isso também vai variar. Então aí, outro ponto de atenção: para cancelar o consórcio, o consorciado não pode ter sido contemplado. Olha, isso é interessante. Após ter sido contemplado e com o imóvel em mãos, se desistir da compra, você pode vender o bem normalmente, assim como o imóvel financiado, né, pela instituição bancária, seja pelo plano Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, ou por um financiamento normal, ok? Anualmente, as cotas do consórcio serão corrigidas por algum índice atrelado à inflação, exemplo, o INCC, assim como os financiamentos bancários como forma de garantir ao comprador ou consorciado o valor da carta de crédito contratada. Afinal, todo ano temos um percentual da inflação que corrói o dinheiro com o tempo. Então, se você solicitou uma carta de crédito de 50 mil, um exemplo, até ser contemplado, ela será de 50 mil corrigido pelo índice, e não esse valor descontando apenas a inflação no novo período. Então, ou seja, se não houvesse essa correção pelo índice, aqui no caso pelo INCC, a sua carta de crédito não valeria mais 50 mil. Vamos ao exemplo? Você comprou aí uma carta de crédito do valor aí de um imóvel de 200 mil. Daqui 3 anos, esse imóvel não vai mais estar valendo 200 mil, ele vai estar valendo 230. Agora imagine só, se você não tem essa correção anual, que vai ser acrescida no valor das suas parcelas, né? Isso vale lembrar, é importante, que todo ano aí vai ser corrigido, então ela vai sempre aumentar um pouco. Então, se não houvesse essa correção, essa diferença, um exemplo, de 200 mil, quando ela estava valendo 230. Então, essa diferença de 30 mil, quem arcaria com essa despesa? Você acha que a administradora ia conseguir arcar com isso? Não, então ela está fazendo exatamente isso para que você não tenha essa despesa depois de chegar e ter que dar mais 30 mil à vista para eles. Então isso tanto faz o consórcio, tanto faz como financiamento, ok? Antigamente, a quantidade de bens a ser oferecido no lance era pouco, mas ao passar dos anos, cada vez mais a oferta dos sorteios aumenta, foi o que eu disse anteriormente. Isso torna versátil e chamativa aos olhos de quem compra, pois a chance de ser sorteado ela é maior. Também pode acontecer de ser cobrado uma taxa em cima do lance, Então consultar aí sempre a administradora do consórcio. Então, por exemplo, eu vou dar um lance, esse lance foi contemplado. Será que eu tenho que pagar uma taxa em cima desse lance? Ou não preciso pagar uma taxa no lance? Não sei, você precisa consultar a administradora.
por ser empresa privada, né? Então aí corre-se o risco da empresa falir como qualquer outra empresa. Então por isso pesquise a situação da empresa no mercado e também com pessoas confiáveis. Como eu já havia dito, né? Toda empresa administradora, perdão, né, de consórcio, ela tem o seu risco sim de falir, ela tem o seu risco aí de ter os seus problemas futuros. Então, assim como o financiamento, também acontece a mesma coisa. É importante que antes de você fechar o contrato, você conheça aí a empresa, a instituição, para que você tenha certeza que, claro, né, incertezas sempre vão acontecer, isso aí independente de qualquer coisa, seja você como empregado, seja você como empreendedor, seja você como empresário, seja você como consorciado, um financiador, não importa, né? Quando nós falamos de mercado financeiro, tudo pode acontecer, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você tem alguma dúvida em relação ao que foi falado, ou se você tem alguma sugestão, fique à vontade, né? Comente aí, eu ficarei feliz em respondê-los, né? Como eu havia dito, se você chegou nesse ponto, chegou nessa dúvida, o que é melhor, financiamento ou consórcio? Então eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ajudar você a decidir o que é melhor no seu planejamento financeiro. Agora, se você tem condições de comprar um imóvel à vista, então esse vídeo aí não é especificamente para você. Mas se você entende que comprar uma casa ou um consórcio, seja de veículo ou não, e você entende que isso para você ele é um investimento, então você já sabe também como que funciona as regras para um consórcio e as regras de financiamento, ok? Então até um próximo vídeo e até mais. Tchau!